Olá, olá, boa noite. Muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um dia de leitura nessa segunda-feira, hoje, dia 28 de julho, aqui em São Paulo, está um pouquinho frio, mas vamos lá, dar continuidade aí. E para a gente poder acalmar um pouquinho os nossos corações, eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, para trabalhar essa energia, poder auxiliar nessa compreensão, nessa conexão com essa energia do alto que vem, dos seres de Telos. A gente vai iniciando com a grande invocação do ponto de luz da mente de Deus. Que a luz flua para a mente dos homens e que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, que o amor flua para os corações dos homens e que Cristo volte à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens, o propósito que os mestres conhecem e a que servem. Do centro, que chamamos de raça dos homens, que o plano de amor e luz se realize e que possa selar a porta da morada do mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano sobre a terra. Respirem calmamente, percebam o ar entrar e sair, trazendo o estado de presença. Decreto para a terra e suas nações. No pleno poder e autoridade da minha divina presença eu sou, humildemente apresento-me ao trono da graça para invocar a mais intensa dispensação e atividade da vontade de Deus já manifestada no plano físico da Terra. Nós pedimos que as legiões da luz que servem neste planeta absorvam a essência divina em cada fibra dos seus seres e a projetem na chama do coração e na mente consciente de cada homem, mulher e criança nesse planeta, especialmente das pessoas associadas com todas as formas de governo em nosso mundo. Que a chama cósmica da vontade de Deus brilhe através de cada alma que evolui aqui, limpando todas as atividades destrutivas que possam ser dirigidas contra qualquer um dos filhos de Deus e a luz que representamos. Cele todas as posições de governo com a irradiação da vontade de Deus. Que a chama da iluminação revele o propósito e o plano divino para cada posição e indivíduo e conceda a cada um a coragem espiritual para cumprir este plano perfeitamente. Que a vontade de Deus se manifeste dentro, por meio e em torno de todos os governos do mundo agora e para sempre. Que a eterna e vitoriosa luz de Deus ilumine e dirija o caminho de cada alma, evoluindo em todos os lugares deste planeta. Nós aceitamos conscientemente que isso se manifeste agora em seu pleno poder e de acordo com a santa vontade e propósitos de Deus. E assim é, amado eu sou. Respirando, a gente iniciar a semana passada, voltando aqui para o livro Telos, a gente leu o Templo da União, que é o 8º ponto do capítulo 2. E lá no final, eles até trazem um convite, né? Que será um prazer se a gente, por acaso, se colocar para ir até lá, né? É um prazer convidá-los para vir ao meu templo à noite, onde dou aulas para quem deseja reunir-se com a sua chama gêmea. Estamos dispostos a ajudá-lo a se reconectar com esse maravilhoso aspecto do eu que você abandonou há muito tempo, o aspecto que atrai magneticamente o seu amado e tudo que mais deseja para você. Ensinaremos o verdadeiro significado de união divina.
Antes de dormir, peça aos seus guias que os levem ao Templo da União para participar de nossas aulas. Esse é um convite que vocês podem fazer aí realmente antes de dormir, para quem tiver interesse. E a gente falou um pouquinho sobre relacionamento e eu falei que o dia de hoje eu ia começar fazendo uma pergunta, né, para quem assistiu a semana passada, onde fala um pouquinho sobre os relacionamentos. Então eu vou perguntar se por acaso você refletiu e se depois você quiser deixar uma resposta aqui ou apenas levar para o teu interior, a internalizar a pergunta e refletir, né? Como que está a sua relação com o seu amor próprio? E como você acredita que hoje você vê a sua relação com o outro? A gente está aqui dizendo sobre relacionamento entre duas pessoas, o relacionamento afetivo. Então é muito importante a gente ter, ter esse olhar, né? Trabalhar o amor próprio para que a gente possa estar por inteiro na relação com o outro e não esperar do outro que ele complete aquilo que está faltando para nós, né? Então, por isso que trabalhar o amor próprio é tão importante, para que a gente possa entrar num relacionamento saudável, sem esperar do outro esse complemento. Então, aí a gente começa no dia de hoje com os casamentos em telos. Muitos de vocês perguntam sobre como vemos nossas relações românticas em telos e se nós temos casamentos e famílias como as suas. Como vivemos vidas muito longas e, portanto, o potencial para gerar famílias numerosas é grande, um planejamento cuidadoso para o benefício de todos é de extrema importância. Ao contrário da população da superfície, a ninguém é permitido iniciar uma família em telos sem que tenha ganho maturidade e prontidão para dar um passo tão importante. Não permitimos que crianças deem à luz a crianças, como vocês fazem na terceira dimensão. Temos dois tipos diferentes de casamento em nossa sociedade. Primeiro, é um casamento ligação. Duas pessoas que são romanticamente atraídas uma pela outra decidem se unir em um casamento que não é necessariamente permanente. Elas se casam e vivem juntas para aprender uma com a outra, para crescer juntas em maturidade, para experimentar a vida e desfrutarem uma da outra ao máximo. Elas fazem isso somente pelo tempo que estiverem profundamente felizes e satisfeitas com o relacionamento. Não há obrigação de ficarem juntas. E essas uniões não são necessariamente um compromisso vitalício. Os casais envolvidos em um casamento do tipo ligação não têm permissão para gerar filhos. A geração de crianças não é o principal objetivo desses casamentos, que podem durar alguns poucos anos, várias centenas de anos ou mais. O controle de natalidade não é um problema para nós. O nascimento de uma criança é considerado um evento muito precioso e grandioso para a alma que chegará. E uma criança é concebida apenas por convite. Não temos algo como uma gravidez indesejada em nossa sociedade. Uma mulher em telos engravida apenas se tiver essa intenção, e somente após os preparativos sérios e bem organizados. As uniões sexuais, por si só, não propiciam uma gravidez, a menos que haja o convite para uma alma específica vir. Isso com que vocês estão lidando em sua sociedade, a gravidez indesejada através da união sexual é o resultado de uma mutação genética distorcida.
Isso também vai ser curado quando a sua codificação de DNA for totalmente restaurada pela aceitação do amor incondicional de si mesmo e de todas as formas de vida. Em um casamento tipo ligação, os casais podem terminar o relacionamento a qualquer momento, sem sentimentos dolorosos ou obrigações mútuas, e então iniciarem outros se desejarem. Dessa forma, ninguém fica em um relacionamento pelas razões erradas, como vocês fazem em sua sociedade. Todos os casais de Telos são felizes porque não há outros motivos para ficarem juntos. Somente a existência de um profundo amor e satisfação entre eles. Estes casamentos são considerados parte das muitas experiências que a vida e a evolução oferecem. Quando um casal sente que chegou ao fim do seu tempo, os parceiros agradecem um ao outro pelo tempo que passaram juntos no caminho da vida e então seguem adiante, permanecendo sempre bons amigos. Tudo o que eles precisam fazer é solicitar ao Conselho Lemuriano de Telos a dissolução do casamento, o que é concedido sem qualquer disputa. Então, o que ele fala aqui, que é o que a gente vê aqui, né, no nosso meio de convívio, é essa questão dessas uniões que muitas vezes nem tem união. É simplesmente crianças que vão em lugares, né, crianças que são jovens, adolescentes, imaturos, e que no calor da emoção ali se relacionam, engravida, e muitas vezes essas pessoas nem se veem mais. Isso não acontece lá. Né? Primeiro, porque os adolescentes são acompanhados, tem o período de experiência, depois, essa relação desse primeiro casamento, que eles trazem aqui, que eles chamam de ligação, é realmente aquele tempo que muitos casais fazem isso, que se casam e vão viver um tempo para ver se realmente vai fluir a relação, vai fluir o casamento, para aí sim poder vir e gerar os filhos, né, gerar novas vidas com responsabilidade. É claro que aqui nós não temos, não é igual o que é lá em Telos, né? Mas eu acho que é uma lição para nós, bem grande. Seria impensável para qualquer um de nós considerar permanecer em um relacionamento sem que haja total harmonia, satisfação e um profundo propósito. Quer dizer, sem esses pontos específicos, não existe a convivência lá. Você só vai ter uma relação ou um casamento se você tiver harmonia, satisfação e um profundo propósito. Né? Nada mais é do que o verdadeiro amor, né? A cumplicidade, a vontade ali de estar junto. O nosso segundo tipo de casamento é o compromisso ou casamento sagrado. É somente neste tipo de casamento que é dada a permissão para os casais terem filhos, se candidatando para trazerem uma nova alma para a comunidade. Depois que um casal esteve envolvido em um casamento ligação por várias décadas ou algumas centenas de anos, eles podem decidir que experienciarão um ao outro o suficiente para saber com absoluta certeza que seu amor mútuo é impecável e duradouro. Porém, então, desejar fazer um compromisso para toda a vida. Então, só é feito isso quando você realmente conviveu com a pessoa, passou por experiências. Então, aí você assume um compromisso mais sério com a compreensão de poder aumentar a família, né?
Como nos tornamos imortais, um compromisso vitalício normalmente significa um tempo bastante longo em nossa sociedade, estendendo-se por milhares de anos. Em um casamento compromisso, não existe mais a opção de dissolução do casamento, ou o que vocês chamam de divórcio. Por esse motivo, um casal que está em um casamento, ligação, por um longo tempo, deve estar muito seguro do seu compromisso antes de escolher se envolver no que é considerado um relacionamento permanente. Eles permanecem juntos até o momento em que um deles ou ambos estão prontos para seguir para um domínio mais elevado de evolução ou serviço. Nesse caso, um ou ambos deixam Telos. Isso acontece somente após uma extensa vida juntos e depois que a família original amadureceu ao longo de várias gerações. Nesse tipo de casamento, uma, duas ou, às vezes, três crianças podem nascer. O período de gestação para a mãe é de apenas 12 semanas. 12 semanas são 4 meses, né? Como o casal já viveu junto por muito tempo em um casamento ligação, eles já completaram o que quiseram experimentar como um casal. Estão prontos para o próximo passo e ganharão maturidade e conhecimento suficientes para receberem o privilégio e a honra de iniciarem uma família. Somente para nossas mais maduras e evoluídas pessoas é dado o privilégio de conceber crianças, dando à luz a almas nobres e mais avançadas, perpetuando assim uma civilização iluminada. Em nossa sociedade, não temos órfãos, nem crianças que são abandonadas ou criadas com as dificuldades que um pai, mãe solteiro enfrenta em sua sociedade. A vida familiar é tão cuidadosa e sabiamente planejada que nossos filhos nunca sofrem traumas, ou ser indesejado, negligenciado ou abusado. Não temos crianças que lutam para criar crianças. Cada criança é considerada um precioso presente de Deus, amada e honrada não só pelos pais, mas também por toda a comunidade. Nossa civilização está plenamente consciente do aspecto sagrado de criar filhos, e isso nunca é realizado de forma superficial ou sem formação adequada. Rezamos para que na superfície, em breve, vocês comecem a honrar a criação de crianças de um modo mais iluminado e responsável. É a importância, né, que a família tem para a criança. E hoje está tudo muito distorcido, né? A questão, os pais, perdão, os pais trabalham fora para trazer o sustento para casa e as crianças, elas se sentem abandonadas. Mesmo que ela esteja com os cuidadores ou na casa dos avós, é diferente a presença dos pais. E lá em Telos tem a questão de que, como existe toda a estrutura, todo o amparo, depois que a criança nasce, os pais ficam 3 anos à mercê dessa criança, né? Fazendo, tendo convívio familiar. E essa troca com padrinhos também que existe, que é para a criança se sentir protegida em todos os pontos da vida. A gente não sabe qual é a história de cada um de nós, o quanto dói para a gente, né? Já a própria questão do nascer, tem muito aprendizado já no ventre da mãe, a experiência por nascer.
esses 3 primeiros anos da vida realmente são muito importantes na vida da criança. Então, existe toda essa estrutura, né, que eles estão trazendo aqui, que eu acho que se um dia a gente conseguir chegar lá, vai ser muito bacana. Claro que adaptando a nossa condição, mas com certeza vai ser muito bacana se a gente ver isso acontecer. Relacionamentos e sexualidade em telos. Adama, por favor, fale sobre relações entre homens e mulheres em telos. Como a sexualidade é tratada entre as pessoas de telos. Como as pessoas na terceira dimensão podem evoluir em relação a esse tipo de relacionamento? Saudações, meus amados. É uma satisfação real para mim e para a minha equipe passar esse tempo com vocês, em seus campos de energia, enquanto vocês leem nossas palavras. É nosso desejo mais sincero transmitir para vocês uma maior compreensão das leis divinas e suas aplicações. A maneira como vivemos nossas vidas em telos não difere muito de qualquer outra comunidade galáctica nesse sistema solar ou neste universo. Todos nós vivemos e aplicamos as leis universais, que são as mesmas para todos. A forma como a vida é expressa pode variar em maior ou menor grau, de civilização para civilização, para os. Perdão. É, Peraí, que eu me perdi. A forma como a vida é expressada pode variar em maior ou menor grau, de civilização para civilização, mas os princípios fundamentais são os mesmos para todos. Vocês podem chamar isso de unidade ou consciência universal. É interessante isso, né? Nossos relacionamentos e expressão sexual em telos refletem uma consciência muito mais evoluída e madura do que a de vocês na compreensão das várias aplicações do amor. Para começar, o currículo para relacionamentos é união, na unidade, abraçando a experiência do amor divino. Durante muito tempo em sua dimensão, os relacionamentos têm sido baseados na consciência da dualidade. Agora, queridos, vocês têm se cansado desse tipo de relacionamento que não funciona e que não preenche os desejos do coração. Seus relacionamentos, em sua maior parte, têm causado vários níveis de dor e ansiedade. Agora estão desejando obter uma maior compreensão dos relacionamentos. Muitos de vocês estão despertando para a programação distorcida que mantém sobre os relacionamentos e buscando equilibrar as energias masculina e feminina em seu ser. Primeiramente, saiba que tudo começa com você. Seu outro significativo é simplesmente um espelho para você evoluir e aprender. Ninguém pode amar você mais do que você se ama, sem nem você pode amar alguém mais do que você se ama. Considere isto. Sempre que está procurando alguém que lhe dê amor que você não está disposto a dar a si mesmo, você cria a necessidade. Você deve incorporar o equilíbrio adequado para atrair o tipo de relacionamento que deseja, ou o relacionamento será baseado na necessidade em vez da unidade. Isso, meus amigos, nunca funcionará, pelo menos não por muito tempo. Lembre-se de que em um relacionamento insatisfatório, ambos os parceiros espalham um para o outro os desequilíbrios da necessidade, da
propriedade das expectativas irrealistas, do controle, da manipulação e assim por diante. Você conhece melhor do que nós toda a ladainha de queixas sobre relacionamento em sua dimensão. Mais pura verdade, né? Sempre que as pessoas estão inteiras e completas em seu eu, com energia feminina e masculina equilibradas, estão apaixonadas por elas mesmas e não precisam de outra pessoa para realizá-las emocionalmente. Elas se sentem inteiras, felizes, bem-sucedidas e exalam a alegria da vida com ou sem um parceiro. Elas não sentem o vazio interior que aquelas que estão carentes e em desequilíbrio sentem. Quando este equilíbrio é alcançado, então, somente então, o eu sou do seu ser emitirá o chamado para que o relacionamento certo apareça em sua vida. Uma coisa que a gente tem que observar, né? É a questão do equilíbrio, a importância que existe do equilíbrio na nossa vida, em todas as áreas, em todos os aspectos. Quando esse equilíbrio é alcançado, então, e somente então, o eu sou do seu ser emitirá o chamado para que o relacionamento certo apareça em sua vida, em alinhamento com seu desejo e caminho atual. Esta união divina, com a chama gêmea do seu coração, só pode manifestar-se em sua vida com a permissão do seu eu superior. Então, olha só, quando ele fala lá atrás que a gente tem que dominar aquelas emoções, né? A raiva, o medo, a tristeza, aquela série de coisas que ele fala ali, é porque todas essas emoções, elas são inteiramente ligadas à nossa mente inferior. Quando a gente se conecta com a nossa mente superior, a gente alcança a energia, a vibração da nossa alma, do nosso eu superior. Em Telos, honramos a nós mesmos, de modo que nenhum de nós jamais aceitaria ou se ajustaria a um relacionamento com menos do que 100% de satisfação em todos os níveis. Só que, se você pegar a roda da vida para fazer, você vai ver que você está aquém de alguns pontos da área da roda da vida. Então, temos trabalho. Em nossa sociedade, nos consideramos iguais e honramos a divindade e o caminho da alma de cada um. Embora sua sociedade esteja gradualmente mudando e as mulheres estejam agora se abrindo para seu potencial feminino como parceiras em igualdade, ainda há muitas mulheres que toleram a desigualdade, bem como o abuso físico e verbal. Muitas de vocês, mulheres da superfície, ainda não se sentem dignas de serem amadas e toleram espancamentos, privações e violações de sua integridade e liberdade. Muitas ainda pensam que isso é o que merecem ou percebem os relacionamentos abusivos como um modo de vida normal. Mesmo nos Estados Unidos, esse ainda é o estado de consciência de muitos. Isso ainda é mais trágico em vários países do planeta onde as mulheres não têm absolutamente nenhum direito. Vocês sabem o que eu quero dizer e onde vocês veem isso em seus jornais e notícias na televisão. Em Telos e em todas as sociedades, evolui homens e mulheres. Consideram-se como dois
aspectos de Deus. A mulher representa o aspecto da mãe divina e o homem representa o aspecto do pai divino. A honra e respeito entre os casais em todos os momentos. Uma coisa interessante, né? Porque aqui a gente sabe da dificuldade que existe entre casais, né? Do desafio, até essa questão hoje que a gente é muito comum, né? A gente vê os casais dividirem completamente as despesas do lar, porque o homem e a mulher trabalham, então não é mais o homem que sustenta a casa, é o provedor da casa. E é interessante quando a gente começa a compreender a explicação, né, desse homem provedor. Não é uma visão machista. É, na verdade, o que nós mulheres a gente precisa entender é que a gente não pode e não deve perder a nossa feminilidade por conta da gente ir para o trabalho querendo se igualar ao homem. Porque, na verdade, nós somos seres abençoados. Porque somos nós que damos a luz, nós que trazemos vida. Então, acho que não existe uma bênção maior do que essa. E se for o caso, né, é, a gente poder adotar alguns pontos que nós estamos lendo aqui, eu não digo adotar na relação, mas trazer a compreensão da necessidade realmente de diminuir essa disputa de guerra de braço que muitas vezes existe. E é isso que afasta os casais. Em Telos honramos a nós mesmos, de modo que nenhum de nós jamais aceitaria ou se ajustaria a um relacionamento com menos de 100% de satisfação em todos os níveis. Acho que eu já li, né? Não. Em nossa sociedade, nos consideramos iguais e honramos a divindade e o caminho da alma de cada um. Olha a importância do equilíbrio. A mulher não tem que ser mais e nem o homem tem que ser mais. Tem que ser equilibrado. Embora a sua sociedade esteja gradualmente mudando e as mulheres estejam agora se abrindo para o seu potencial feminino como parceiras em igualdade, ainda há muitas mulheres que toleram a desigualdade, bem como o abuso físico e verbal. Muitas de vocês, mulheres da superfície, ainda não se sentem dignas de serem amadas e toleram espancamentos, privações e violações de sua integridade e liberdade. Muitas ainda pensam que isso é o que merecem, ou percebem os relacionamentos abusivos como um modo de vida normal. Mesmo nos Estados Unidos, esse ainda é o estado de consciência de muitos. Isso é ainda mais trágico em vários países do planeta, onde as mulheres não têm absolutamente nenhum direito. Vocês sabem o que eu quero dizer e onde, e vocês veem isso em seus jornais e notícias na televisão. Em Telos e em todas as sociedades evoluídas, homens e mulheres consideram-se como dois aspectos de Deus. A mulher representa o aspecto da mãe divina e o homem representa o aspecto do pai divino.
a honra e respeito entre os casais em todos os momentos. Já nós vamos chegar lá. Deixa eu ver aqui. Eu começo a parar para fazer comentário e me perco. Isso não significa que eles sempre concordem, mas mesmo quando há diferença de desejos ou perspectivas, eles honram o ponto de vista uns dos outros e não lutam ou argumentam sobre isso. Eles não têm o apego a estar certo ou errado e não se amam menos por causa de suas diferenças de perspectiva. Os casais passam juntos tanto tempo quanto desejarem. Eles têm todo o tempo que quiserem para cultivar, amar e mostrar seu apreço mútuo. Como trabalhamos aproximadamente 20 horas por semana e no resto do período estamos livres, os casais têm muito mais tempo para desfrutarem da companhia mútua em suas casas e em muitos encontros sociais e artísticos da nossa sociedade. Nunca lhes falta tempo para nutrirem sua relação de maneiras criativas. Adoram se dedicar à atenção, ternura e carinho, expressam sua sexualidade e intimidade quando escolhem, sempre em uma atmosfera bela e descontraída. É interessante a gente ver que lá em Telos a gente não vive para trabalhar. A gente vive para trabalhar e desfrutar da vida. Que 20 horas por semana, se você for dividir 20 dividido por 5, 4 horas por dia. Então, aí a gente começa a entender que a essência, né, do trabalho é que você esteja. Primeiro, que a gente precisa ter a condição mental, a condição física e emocional, e a gente tendo esse equilíbrio, quando a gente chega para trabalhar, a gente está no trabalho para resolver tudo que está ali no trabalho. Em 4 horas, você resolve, você faz com que tudo ande, e o resto do dia você vai usufruir. Você vai cuidar de você vai cuidar da sua família, da sua esposa, dos seus filhos, se já tiver filhos. Então, o que a gente vive é uma loucura. Quantas pessoas não trabalham 8 horas por dia e perdem quanto tempo no meio de transporte para chegar até o trabalho? E que ainda tem que chegar em casa e dar atenção para os filhos, fazer comida, cuidar da roupa, limpar a casa, para no dia seguinte sair que horas de casa? Será que a gente está no caminho certo? Quais são as mudanças que a gente tem que fazer para poder alcançar essa vida equilibrada? Para ter o equilíbrio físico, mental, emocional e espiritual. Ter essa naturalidade, né? Adoram se dedicar a atenções, ternura e carinho. O casal e expressam a sua sexualidade e intimidade quando escolhem, sempre em uma atmosfera bela e descontraída. É viver em paz, na paz. Os relacionamentos internos não estão sujeitos às dificuldades físicas da sobrevivência e às dificuldades financeiras com as quais vocês têm que lidar em sua sociedade. As relações entre homens e mulheres não têm o mesmo nível de estresse, e é mais fácil para os casais serem consistentemente amorosos e harmoniosos.
Por causa do nosso amor, da nossa consciência madura e da nossa reverência à Terra, há um constante fluxo de suprimentos do universo para atender às nossas necessidades. A Terra que ele diz aqui é a terra da produção. Vocês estão indo nesta direção em um futuro muito próximo. Então, tudo isso a gente precisa estar consciente, né? São as mudanças que a gente precisa trazer para a gente poder ter esse tipo de. Será que não vale a pena? A gente começar a dominar as nossas emoções, a compreender quem a gente é? Será que não vale a pena? Não precisamos ganhar dinheiro para pagar um aluguel, alimentar as crianças ou pagar contas médicas e impostos. Todas as comodidades da vida são gratuitas para todos. A tirania de ter que ganhar dinheiro em seu mundo em breve chegará ao fim. Esperamos que nos próximos 10 a 12 anos e o estresse geral diminuirá muito. Vocês já imaginaram viver essa vida? E é possível, né? Porque se lá vive-se assim, é possível. Conte-nos sobre os relacionamentos de jovens, adultos e adolescentes. As relações experimentais também são permitidas quando os nossos jovens atingem uma certa idade e os hormônios sexuais se tornam ativos. Não os forçamos a suprimirem os desejos naturais. Quando atingem a idade de 13 a 14 anos, eles podem experimentar a sexualidade entre si, sob a supervisão de um sacerdote. Estes sábios professores preparam os nossos jovens para expressarem a sua sexualidade com maturidade e responsabilidade. Os jovens são autorizados a saírem sozinhos e experimentarem o que lhes foi ensinado. A sexualidade é sempre expressa com pura alegria e prazer mútuo. Posteriormente, a necessidade da juventude de experimentar com mais de um parceiro diminui e vem o desejo maduro de um compromisso. Assim, os jovens e telos são livres para experimentar a sua sexualidade como parte de seu processo de amadurecimento. Como é que a gente faz aqui? Como é que os jovens, né, na sociedade machista que a gente vive, como os jovens são educados? Essa maturidade aqui, de ter instrução, né? Existe um ser, que aqui ele fala que é um sacerdote, né? Com a, a experiência psicológica, né? De lidar com esses jovens, de trazer a confiança, que é uma fase difícil, né? A fase da adolescência. Então, ter alguém que possa conduzi-los e que muitas vezes os pais não conseguem ter, né, essa maturidade, porque a cabeça dos pais está ocupada para a sobrevivência. A sobrevivência da família a nível financeiro, de botar, trazer o alimento, né, de sustentar, de dar o ensino,
e na relação do casal, que também é muito imatura. Porque a gente não casa com essa consciência. A maior parte da população não casa com essa consciência. Então, o que na verdade são? São dois adultos com alma de criança, tentando ver quem vence. Porque a gente não passou por esse processo que eles passam lá, desse amadurecimento da adolescência, desse acompanhamento. A gente não teve pais participativos que puderam olhar para nós, puderam olhar para aquilo que a gente necessidades, que a minha é diferente da tua, necessidade de ser visto, de ser acolhido, de ser amado. Chega um momento em que duas almas que desejam se unir escolhem se comprometer. Geralmente é um compromisso que objetiva o maior crescimento e não necessariamente a permanência. Quando duas almas se unem em um casamento compromisso, uma honra a outra como parte do todo divino. Raramente esses relacionamentos experimentam muito estresse e podem durar de alguns anos até várias centenas de anos. Porque aí sim é a verdadeira troca, né? A parceria. Se e quando ambas as partes se sentem completas em suas experiências juntas, elas se separam de uma maneira amigável, amorosa e na harmonia do acordo mútuo. Dizem uma para a outra: obrigada, meu ou minha querida. Foi maravilhoso ter tido essa oportunidade de crescimento com você. Obrigada pelo amor, ternura e carinho que compartilhamos e pelo crescimento espiritual e sabedoria que ganhamos. Permaneceremos amigos, pois seguimos cada um os nossos caminhos para a nossa próxima experiência de vida e evolução da alma. Vocês imaginam? Um casal de jovem adolescente viver um período e um falar isso tudo. Os parceiros em telo são muito amorosos uns com os outros. Quando duas almas estão em um casamento compromisso por um longo tempo e experienciando grande amor mútuo depois de centenas ou milhares de anos juntos, geralmente são chamas gêmeas. Mais cedo ou mais tarde, o casal se apresenta ao conselho lemuriano para obter a permissão para entrar em um casamento sagrado. Estas uniões são permanentes e os parceiros ficam juntos enquanto ambos viverem nessa dimensão. Conte-nos acerca de como os parceiros expressam sua sexualidade em telos. Em certo sentido, nossos corpos não são fisicamente tão densos quanto os seus. E podemos nos unir de uma maneira muito mais profunda e íntima. Quando nos unimos, fundimos nossos corpos físicos e nossos chakras em uma ligação de amor. Consideramos o ato sexual como uma união com o divino, no qual todos os nossos chakras participam em alinhamento com o coração, o que traz uma experiência muito expandida. Nossa expressão sexual baseia-se em envolver as chamas do coração primeiro. Em sua expressão sexual, na superfície, vocês envolvem principalmente apenas os dois primeiros chakras, o da criatividade e o da sobrevivência, que é o chakra básico e o chakra umbilical, né, o chakra sacral. Os realmente apaixonados também envolvem o chakra do coração. Em telos, nunca nos envolveríamos em um ato sexual com a finalidade de ganhar favores ou por motivos manipuladores. Devido ao nosso nível de evolução, temos mais chakras ativados do que vocês.
Temos 12 chakras principais totalmente ativados. E a cada um estão ligados 12 subchakras. Isso significa que 144 chakras estão envolvidos em nossa expressão sexual. Quando duas pessoas se unem como divino feminino e divino masculino em uma expressão de amor divino, a energia da união ressoa em todo o sistema solar e é sentida pelo Deus Pai e Mãe. Torna-se um ato de união de corações que se mescla com a energia do Criador. É assim que vemos nossa sexualidade. Práticas sexuais distorcidas. Durante muito tempo, temos observado suas expressões sexuais, desde o mais alto até o mais baixo nível de vibração. Encorajamos vocês a reavaliarem as repercussões emocionais negativas dos encontros sexuais envolvendo pouco ou nenhum amor entre os parceiros. Ainda há países onde o clitóris de uma mulher é removido quando ela é muito jovem, para garantir que ela nunca experimentará nenhum prazer sexual, negando totalmente o aspecto da deusa nelas. Em culturas inteiras, o prazer sexual das mulheres tem sido negado pela energia masculina e por aqueles que manipularam a genética do planeta, associando a sexualidade com a gravidez. Deixe-me acrescentar algo mais. Mulheres demais neste planeta desconectaram-se de sua sexualidade e de sua energia da deusa, porque foram abusadas, mal utilizadas, profanadas, violadas, reprimidas e desonradas. Em épocas passadas, as mulheres em geral sentiram que eram de pouco valor, além de virem como objeto sexual ou uma posse material para as necessidades físicas e emocionais dos homens. Agora é a hora de ambos os sexos curarem essas feridas profundas. Apesar de faltar pouco, eu acho que teve bastante conteúdo até aqui para a gente absorver. Semana que vem a gente vai falar sobre a concepção da criança, e aí a gente pula para a nona parte. Mas é interessante refletir bastante sobre isso, né? Sobre as mudanças que a gente pode alcançar. Está muito ligada à questão também da gente começar a se questionar, sabe? A fazer perguntas para nós mesmos, seja lá o que a gente for fazer, em qualquer área, em qualquer situação, é necessidade ou desejo? E trazer, e procurar trazer mais leveza nesses pontos, eu acho que em especial, que se relacionam, porque muitas pessoas trabalham para ganhar dinheiro, não é por prazer de fazer o que faz, não tem leveza, porque a gente é motivado, a sociedade, né, o mundo em que a gente vive, a gente é motivado a ir em busca de poder, e a gente associa muito o dinheiro ao poder. E isso consome a gente. Então, como é que a gente está valorizando as nossas relações? É claro, é interessante você ouvir ele falar ali que eles não precisam, a terra dá o alimento, traz a sobrevivência. Você não precisa trabalhar para ganhar dinheiro. A casa é com a telepatia.
eles criam a casa que eles querem, como eles querem. E esse poder deles, né, essa coisa da telepatia, da intuição e da telepatia, nós todos temos. E uma coisa que é interessante a gente observar, que muitas vezes essa questão da telepatia e da intuição, que são coisas diferentes, ela é muito confundida com mediunidade. Então, a gente está atento a isso e buscar trabalhar em nós esses pontos é o caminho para a gente conseguir alcançar. Então, vamos olhar para a vida e vamos ver se eu tenho prazer no que eu faço. Vamos olhar para ver como é que você cuida de você, para você poder cuidar do outro, estar para o outro e doar para o outro uma parte daquilo que não está te faltando. Você não está doando amor, né? Compartilhando o amor, porque você quer receber o amor de volta. Porque você precisa tampar algum buraquinho teu. Você já está preenchido. E você doa. Então, são muitos os ensinamentos, muitos os olhares que a gente pode ter para começar a se observar, porque a nossa mudança é passinho de formiguinha, muito curtinho. Mas ele pode ir aumentando, né? Esse passo ele pode ir aumentando, aumentar um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Até que a gente está dando um passão. Para que a gente possa é, ir sendo conduzida junto a esse tempo que eles. Esse livro é um livro recente, né? Tanto é que é de 2017, ele dá um prazo de 20 anos para que a gente passe por esse processo. Muitos ainda não estão despertos, mas se um começa a despertar, você vai levando para o entorno. E você que está aqui ouvindo é uma pessoa que está tomando a consciência e você pode despertar as pessoas ao seu redor. Então, eu deixo a leitura de hoje carinhosamente aí para reflexão no coração de vocês. Que vocês tenham uma semana abençoada. Que segunda-feira que vem a gente está aqui de volta dando continuidade à leitura do livro Telos. Um beijo no coração de vocês e até a semana que vem.